dizer que a minha vinda agora na tribuna é para retomar aquele tema que já levantei aqui outras vezes, que é o impeachment, que é o impedimento da presidente da República. O impeachment, ele está previsto na Constituição? Claro que está. Está previsto e ele tem que ter uma motivação, que é um crime, né, configurado. O que, até o presente momento, não está tipificado crime, por isso nós chamamos de golpe. Portanto, o Brasil já viveu momentos de golpe, com Getúlio Vargas. Getúlio, por exemplo, depois de massacrado, humilhado, deixou o governo com suicídio, e nós verificamos que foi um retrocesso o que fizeram com ele, um atraso para o Brasil. Fizeram a mesma coisa com o Juscelino, que só sossegaram depois que ele estava morto. E a morte dele, até hoje, aquele acidente entre o Rio e São Paulo, é questionado. Fizeram a mesma coisa com o Goulart. O João Goulart teve que sair do Brasil, foi exilado. Perseguiram, além dele, o Brizola, tantas outras lideranças. E nós, então, já conhecemos os golpes e que sempre trouxeram prejuízos ao povo brasileiro. Agora, nós já falamos aqui que tem um projeto que está sendo chamado de uma ponte para o futuro e que parte do PMDB já se posicionou contra, dizendo que é uma ponte para o inferno, na voz do senador Roberto Requião. E eu quero aqui reafirmar que este projeto, que é chamado Projeto Pós-Dilma, que é um plano de governo, que agora ele não se chama mais Ponte para o Futuro, ele se chama Plano Michel Temer II, ele foi mudando, porque foi recebendo contribuições de outros partidos, como o PSDB, por exemplo, que apresentou 8 contribuições a esse programa. Esse programa agora tem 36 propostas, que eles entendem que unificará o Brasil para salvar o Brasil com esse programa. E esse programa, no entendimento de muitos brasileiros, ele é o caos, ele é perverso, ele é contra o interesse da maioria do povo brasileiro. Usando a boa-fé dos brasileiros e brasileiras, tem um grupo que se uniu em torno deste programa para dar o golpe, mas esses que se uniram em torno desse programa perverso, não estão atuando para combater a corrupção. Mas a maioria dos brasileiros que estão protestando porque querem acabar com a corrupção. Evidentemente que não podemos concordar com corrupção em lugar nenhum, nem no município, nem no estado e nem no Brasil. Então, defendemos o uso da nossa Constituição brasileira, o uso da nossa legislação, o uso de tudo o que temos para fazer o combate acirrado à corrupção. Encontrando crime, vamos executar, processar, punir. Isto estamos de acordo. Isto é consenso. Agora, o que não concordamos é que este plano pós-Dilma, proposto por Temer e apoiado por Aécio e outros, como Serra, como Fernando Henrique Cardoso, quer estabelecer um limite para as despesas de custeio inferior ao crescimento do PIB, através de lei, após serem eliminadas as vinculações e as indexações que ingessam o orçamento. O que é isto? Que é o primeiro ponto que eles querem atacar. Acabar, deputado Adelino, com a obrigação de aplicar o mínimo em educação, o mínimo em saúde, o mínimo em ciência e tecnologia. Porque no orçamento só tem essas 3 vinculações, que são constitucionais. Desobrigar o prefeito de aplicar 25% em educação, o governador de aplicar 25% em educação, a presidência da República de aplicar 18% na educação. Isto é o mínimo que hoje a Constituição exige que seja aplicado. Isto é acabar com a educação pública no Brasil. É arrebentar e entregar para a iniciativa privada. E aqueles que puderem pagar vão ter escola. Quem não puder, fica fora dela. Como já aconteceu em alguns países, que foi um retrocesso, o chamado Estado mínimo. Retirar o pouco que tem a saúde
é aumentar inclusive as filas que já são quilométricas para uma cirurgia, para um exame médico. É condenar os mais pobres à morte. Acabar com a vinculação de ciência e tecnologia é desistir da soberania nacional. É ficar dependente da pesquisa feita em outros países. São essas três vinculações que eles querem acabar. E no mesmo item, propõe eliminar também as indexações, para permitir que o salário mínimo não seja mais indexado, como é, e ele tem tido ganho real. Porque o salário mínimo encontrado em dezembro de 2002, no último ano do governo tucano, era 54 dólares. Para permitir que esse salário mínimo vá diminuindo, vá minguando, para chegar a menos de 100 dólares, como era no passado. É para permitir que os benefícios da Previdência possam ser inferiores ao salário mínimo, inclusive. É permitir que os aposentados não tenham mais correção anual da sua aposentadoria. Você desindexa tudo e deixa quem mais precisa no limbo. E há outro item, uma ampla reforma da Previdência, para elevar, e eles citam no documento, que os países desenvolvidos já elevaram para 65, para 67 anos, alguns países, a idade mínima para se aposentar. Para nenhuma mulher, nenhum homem, trabalhador brasileiro, se aposente com menos de 65 anos de idade, puxando todas as idades para cima. Se não tiver 65 anos, mesmo que tenha 50 anos de trabalho prestado, não pode se aposentar. Ora, isto é macabro, é perverso. Isso está aqui nesse documento. Isto que eles estão chamando de consenso para salvar o Brasil, salvar o povo brasileiro. Também aqui estão propondo, na área trabalhista, permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais. O que é isto? Acabar com vários direitos dos trabalhadores. Eles chamam isso de livre negociação. Ora, permitir que o empregador, no momento de dificuldade, porque passa o país, e o nosso país já passou por vários momentos de dificuldades, teve momentos que teve até que mudar o nome da moeda, se aproveite disso e diminua os direitos dos trabalhadores, menos do que a lei garante, menos do que a Constituição garante. É rasgar a Constituição, é rasgar a CLT, e para o servidor público, rasgar os planos de carreira, arrebentar com os direitos da classe trabalhadora. Falei apenas de 3 itens aqui, mas esse documento tem 36 propostas, que eles chamam de plano de governo, que o Temer, se tiver um impeachment, vai implantar no Brasil. Por isso é perverso, por isso peço ao povo brasileiro, contra a corrupção sim, todos contra a corrupção, temos que combatê-la todos os dias, mas golpe contra a classe trabalhadora, jamais.